Esse episódio foi gravado em agosto de 2021, então algumas informações podem estar atrasadas, tá? Tanto do contexto histórico quanto da vida das convidadas. Agradeço pela sua compreensão e pela sua audiência. Aproveite o episódio. Oi pessoal, tudo bem? Sim, estamos de volta a mais um episódio do podcast Desculpa o Atraso, programa sobre pessoas reais, mercado de trabalho e carreira. Eu sou David Varela e a convidada da semana já está aqui comigo, é a Verônica Petri. Ela é nutricionista e vai falar um pouquinho pra gente sobre a história da vida dela, parte da história, né? E também sobre a profissão dela, sobre uma coisa que fez com que a gente tivesse a conexão para poder trazer Verônica aqui. Ei Verônica, tudo bem? Oi, tudo bem? É um prazer estar aqui com vocês, estou muito feliz. O prazer é todo meu e tenho certeza que vai ser um programa bem legal e bem divertido. Você que tá ouvindo vai curtir. Algumas pessoas me perguntaram se é difícil e caro fazer podcast, e sempre falo que não. Você precisa de uma ideia bacana, um computador, um microfone e um distribuidor que vai fazer com que seu programa fique em várias plataformas, como Spotify, Apple Podcasts e vários agregadores de podcasts. Eu uso o Anchor como distribuidor, já que é intuitivo, robusto e o melhor de tudo, de graça. Ele ainda te ajuda na gravação e edição do áudio, é bem prático, rápido e ainda faz com que você ganhe dinheiro com podcast. É isso mesmo, ele te paga para usar. Perfeito, né? Baixe o aplicativo do Anchor gratuitamente ou acesse anchor.fm e comece hoje mesmo. Pessoal, então é isso. Se você quiser mais informações, você pode acessar o desculpapodcast.com.br, porque lá no site tem informação de tudo que a gente for conversar aqui no episódio, além de informações sobre os episódios anteriores. Agora, vamos começar logo de uma vez. Deixa eu trazer a Verônica aqui. Verônica, me fala primeiro quem é você, o que você faz. Então, eu sou a Verônica, nutricionista. Entrei na nutrição numa loucura e fico muito feliz de continuar aqui. Faço atendimentos focado mais na nutrição comportamental, então meu trabalho é bem focado na qualidade de vida, em atingir saúde, em melhorar a relação com a alimentação, e esse foco é muito importante para mim. Ele faz a nutrição faça mais sentido, né, do que só aquele foco de talvez emagrecimento, dieta restritiva. Então, fico muito feliz de, hoje em dia, estar com esse trabalho legal de foco em comportamento e qualidade de vida. Massa, então você que tá ouvindo, a gente não tem nada daquele suquinho milagroso que você toma, vai perder tantas dezenas de quilos em 2 meses. Tem nada a ver com isso, tá? Nossa conversa. A gente vai pra uma outra seara, mas quem vai falar melhor sobre isso vai ser a Verônica daqui a pouco. Antes da gente começar com uma pergunta que eu sempre começo aqui nos episódios, fala pra mim o que foi que aconteceu na tua vida, nas últimas semanas pra cá, que fez com que você aparecesse de uma forma diferente nas redes sociais, sobretudo no Twitter. Fiz uns atendimentos naquele dia, e aí foi um dia, assim, bem triste, né? Um dia complicado, porque eu tive alguns contatos com pessoas em situação de fome. Eu faço alguns atendimentos sociais, onde eu moro, e aí um desses atendimentos, eu atendi uma criança, e essa criança falou pra mim que ele tava em desnutrição, em recusa alimentar, e aí ele falou pra mim que não comia porque ele entendia que a comida estava cara. Na ideia dele, se ele não comesse, ele estava ajudando a família. E isso ficou no meu coração, assim, de uma forma que acredito que tenha ficado no coração de muita gente, né? Esse comentário eu achei bem pesado, ainda mais pra uma criança, né? Ter essa noção de como a comida tá realmente muito cara. E aí, como isso ficou muito no meu coração, eu postei assim no Twitter como um desabafo, né? Era só pra ser um desabafo, assim, pras pessoas que me conhecem, meus amigos. Não esperava nem 5 curtidas. E de repente, assim, fui dormir, acordei e no meu Twitter tinham 262 mil curtidas, várias rádios, televisão me ligando desesperadamente. Tinha muita gente querendo ajudar, muita gente querendo falar comigo. Eu entrei, primeiramente, em puro desespero com tudo que estava acontecendo, né? Porque tinha muita gente querendo muito saber o que estava acontecendo. E por uma questão ética e moral, não posso, né, sair dando detalhes. Tanto que era só um post, assim, para uns amigos próximos, não era para dar esse, né, jamais iria fazer algo nesse sentido. E aí eu utilizei dessa repercussão toda pra falar sobre fome e desnutrição, principalmente aqui na minha cidade, né, que tá bem complicado. Eu sou de Joinville, Santa Catarina. E aí eu utilizei dessa repercussão pra falar de fome. E aí foi bem legal, a gente conseguiu fazer uma campanha muito boa, estamos ajudando bastante famílias, então acabou que deu certo. Massa. Pra gente entender um pouquinho mais sobre esse lado da Verônica, não dá nem pra gente falar que é um lado separado do profissional, porque acaba que tem uma conexão muito forte de tudo que você vivencia, atendendo as pessoas, e principalmente nesse caso que aconteceu, né? A gente vai falar mais pra frente sobre isso, mas antes vamos entender um pouco sobre a tua história de vida. Me fala qual é a primeira lembrança de escola que você tem.
Acho que a primeira lembrança de escola que eu tenho é de uma escola que eu estudei até antes de eu me mudar, fui até a segunda série. E eu lembrava muito que eu gostava muito de Tupic pra escola, porque eu tinha muitos amigos da Tupic, a gente ia cantando, e eu lembro que pra mim aquela era o melhor momento. Eu tenho essa primeira lembrança e uma segunda lembrança que lembro que era um aniversário meu na escola, e a minha prima estudava na mesma escola que eu. Aí eu fui levar um bolo pra ela e o professor dela brigou muito comigo. E essa briga fica comigo até hoje na minha cabeça. Mas era o teu aniversário ou o aniversário dela? Era o meu aniversário, mas aí eu lembro que a primeira, ela era brava também. E ela pediu pra eu levar um bolo pra ela. E eu fui na sala dela levar o bolo enquanto ela estava em aula. Péssima ideia. Uma criança de 8 anos com a ideia horrível. O professor ficou muito bravo comigo. E essas suas lembranças de infância, elas também são de Joinville? São todas em Joinville. Nasci, cresci aqui, tô aqui até hoje. Show. Me conta o que mais você tem de lembrança da escola quando você pensa em matéria, nas coisas que você estudou. Tem alguma matéria que sempre foi sua favorita? Eu sempre gostei muito de matemática. Gostava de ciências bastante, eu achava incrível tudo que a gente descobria, principalmente do corpo humano. Gostava muito de inglês e acho que eram essas minhas matérias preferidas, assim. Português eu gostava muito porque eu gostava de ler. Então eu gostava de ter uma boa relação com a professora de português, porque ela costumava me indicar livros, né? Me indicar e às vezes até me emprestavam livros delas mesmo. Então eu gostava muito dessa troca, assim. Então eu tentava sempre ter essa boa relação com a professora de português, que era vantajoso pra mim. Nunca fui assim, uma criança muito nerd, assim, sabe? Extremamente estudiosa, mas tava sempre ali tentando, né? Principalmente na parte que eu gostava mais. E eu lembro que matemática, assim, era uma matéria que eu sempre gostei muito, mas eu não deixava, assim, de ter algumas dificuldades, né? Então, a média não era maravilhosa, sempre num 8, mas eu amava da mesma forma. Nossa, pra mim o 8 já era maravilhoso em matemática, como assim? Pra mim, pensar que o 8 é maravilhoso é geografia, porque pra mim eu não conseguia tirar 8 em geografia nem que me pagasse. Geografia pra mim é 7 rezando muito. Você sempre foi uma pessoa que se cobra demais? Não, eu já julgando, né, que vocês cobram demais. Vocês cobram demais? Olha, costumo me cobrar bastante. Tenho trabalhado nisso agora na pandemia, eu tenho trabalhado bastante nisso. Mas, assim, em mim, né, de tentar melhorar esse lado. Mas é complicado. Legal. Me fala como que foi o teu ensino médio. Ensino médio, eu saí da escola municipal, né, e fui pra escola estadual. Aí, foi a primeira vez que eu me distanciei dos meus amigos e comecei numa escola sem amigos, assim. Eu lembro que foi um desespero o primeiro ano. Foi um ano, assim, que comecei a ficar muito tímida. Eu tinha, assim, muita vergonha de existir na escola, assim, era bem complicado. Aí, claramente, eu lembro até que, como eu tinha vergonha, assim, de estar em espaços públicos, eu lembro que em educação física eu cheguei a tirar um 5 no boletim, porque eu não conseguia fazer as atividades porque eu tinha vergonha. Um momento, assim, bem ruim na minha vida. Mas depois foi melhorando, assim, eu fiz amizades, né, daí foi andando um pouquinho. Geografia continuava péssima, mas matemática tava indo bem, português tava indo bem, inglês também. Importante que passei. Com 8, mas passou, né? Passei, exato. Geografia tava ali no 7, mas passei também. O que importa é isso, tá acima da média. Exato. Tava na média. Educação física eu também me recuperei. Sim, sem dúvida. Me conta como que foi a tua escolha para vestibular, com tudo isso acontecendo na tua cabeça, né? Esse distanciamento dos amigos do ensino infantil e ensino fundamental, e também como foi para você escolher algum curso no vestibular, com tudo isso acontecendo na tua cabeça. Eu lembro que, assim, era sempre uma briga, né? Todo mundo dizia, como é que tu escolhe a faculdade? Pensa se você gosta mais de exatas ou de humanas. Eu gostava mais de exatas, mas eu não me via, assim, por exemplo, fazendo engenharia. Pra mim aquilo não era uma coisa que fazia sentido, assim, como carreira. E aí eu pensava humanas, e eu pensava assim, nossa, eu vou ter que estudar o que? História, geografia, eu sou horrível nisso, não vai dar certo. Tem a menor condição. Gosto muito de história, aprecio, mas também é um 7, 7,5 na risca. Não ia dar muito certo. E aí eu ficava assim, mas, meu, e na matemática me sobra o quê? Ser professora de matemática ou fazer engenharia na minha cabeça, né? Então, o que eu ia fazer? E aí uma amiga minha comentou, eu vou fazer nutrição. Eu pensei, nutrição, que legal. Porque biológicas, pra mim, nem existia na minha cabeça. Não era uma possibilidade. Porque biológicas, pra mim, existia só medicina. Eu não associei que existiam outras áreas da saúde. E aí, medicina pra mim era uma coisa que não me interessava, assim, tanto, né? Não era, assim, exatamente o que eu queria. E quando ela falou nutrição, eu falei, nossa, que legal. Aí no final desistiu, nem foi fazer biologia. E eu comecei a pesquisar sobre as áreas da saúde. E aí, descobrindo a nutrição, eu descobri que na nutrição tem muita matemática. Tem uma parte social muito legal. Abraçava a área da saúde com tudo que eu gostava. Até porque, assim, desde criança, depois de formada, eu encontrei várias atividades minhas de criança que era assim, a professora perguntando, qual que é a sua comida preferida? O que você gosta de fazer? Aí as minhas respostas, quando assim, com 6, 7, 8 anos,
eram sempre, gosto de comer comida saudável. Qual a comida preferida? Salada. Eu gosto muito de comer brócolis. Minha mãe me ensinou que comer salada é muito gostoso, é muito legal. Então, o que eu mais gosto de fazer é comer salada, é comer comida saudável que minha mãe faz. Então, de uma certa forma, sempre esteve embutido em mim essa relação com a alimentação, mas eu nunca nem tinha pensado, assim, até alguém me falar, né, que existia essa possibilidade. Pra mim, eu nem pensava. Só existiam exatas e humanas. Pois é, como foi que você começou a entrar mais nisso? Porque lá no começo da nossa conversa, você falou que você entrou numa loucura no curso, né? Que loucura foi essa? Esse meio tempo de minha amiga falar, vou fazer nutrição, desistir, e eu ter que me inscrever no vestibular, foi assim, 2 dias. Então, eu simplesmente achei as faculdades da minha cidade, tinham 2 que tinham curso de nutrição, só que uma era de manhã, e eu tinha que trabalhar pra pagar a faculdade, então, né, não tinha condição nenhuma. Aí isso me assustou um pouco, porque eu pensei, então, nutrição é curso de gente que tem dinheiro, né? Porque se vai fazer de manhã, como é que vai trabalhar pra pagar a faculdade? Então, não vai ser um curso pra mim. Porque eu sempre estudei em escola pública, né? Não tinha condições muito maravilhosas. Aí eu achei uma faculdade aqui da minha cidade que tinha o curso à noite. Aí eu me inscrevi, falei, não vai dar em nada, mas vou me inscrever. E aí, me inscrevi em administração, que na minha visão, né, naquele momento, era o curso de, assim, se tudo der errado, eu vou fazer administração. Que acho que, infelizmente, é uma coisa que passa muito na cabeça de muita gente, né, mas não querendo desvalorizar o curso, mas a administração é importantíssima, né, mas eu acho que é uma coisa que acaba ficando muito na cabeça de muita gente, né. Sim, inclusive no episódio com a pessoa de administração, com o Alex, a gente comentou sobre isso, que realmente é uma frase que eu sempre ouvi e que ele comentou que ele também sempre ouviu, inclusive quando ele falava que a sua formada em administração, as pessoas, então você ficou em dúvida, você não sabia o que fazer, sabe? E isso realmente sempre acontece, infelizmente, né? Mas depois entra num caminho e começa a descobrir outras coisas, que eu imagino que tenha sido mais ou menos o seu caso, né? Porque eu nunca tinha ouvido falar em nutrição comportamental, que é a área que você é mais próxima, né? Quando a gente fala de nutrição, que quando você entra no curso, o que você vê de ramificação da nutrição? A nutrição tem bastante áreas, isso é bem legal. Isso que me encantou bastante na nutrição. Tem a área de nutrição hospitalar, né? Então, atender as pessoas que estão acamadas no hospital, em leitos, né? Com diversas doenças. Dentro disso tem nutrição UTI, nutrição oncológica, nutrição renal, nutrição cardíaca. Dentro dessa área já tem várias ramificações também. Aí tem nutrição de cozinha, que é garantir, então, que os alimentos são feitos em qualidade higiênico-sanitárias, né? Que tá tudo sendo sempre bem certinho. Então, cada cozinha, cada restaurante tem que ter uma nutricionista que é responsável técnica para garantir que ninguém vai, né, ter uma intoxicação alimentar, né? Não vai ter nenhum problema nesse sentido. Tem a nutrição esportiva, que aí é focada em performance do atleta. Muita gente acha que nutrição esportiva é isso de ir pra academia e tomar suplemento. Mas não, nutrição esportiva é de cuidar de atleta de alta performance. Então, gente que, assim, treina 4, 5 horas por dia e aí precisa de muita comida. Então, tem um cálculo tudo muito bem exato, né? Porque cada alimento que você ingere vai contribuir para a tua performance, né? Então, no treino, na competição, então, bem importante. Tem nutrição também, essa comportamental que eu faço parte agora, que é uma nutrição que foca na tua relação com a comida, foca mais na saúde do que no emagrecimento, né? Então, o emagrecimento acaba sendo uma consequência, muitas vezes, de uma alimentação mais saudável, né? De cuidar um pouquinho da tua saúde, mas o foco é ter uma boa relação com a comida, gostar do que tá fazendo, ter um equilíbrio, então, sem ter medo de comer, né? Sem, assim, nunca mais vou poder comer chocolate, igual em muitas dietas que a gente vê hoje em dia, né? Não é assim, é uma questão de equilíbrio. Você entender que de vez em quando você tem vontades. Inclusive, uma frase que eu falo muito é: a gente não é robô, a gente é ser humano. Então a gente tem direito de ter vontade, tem direito de passar por alguma situação e às vezes, por exemplo, tô chateada, quero comer um chocolatinho porque entendo que aquele chocolate é importante pra mim nesse momento. Então tem todo esse entendimento de como é que é a tua relação com a comida desde criança. Então é bem legal esse acompanhamento. Tem nutrição acadêmica, né? Então nutrição de pesquisa, nutrição, hoje em dia o veganismo, bem importante, então tem até um foco já de profissionais que atendem só no veganismo e no vegetarianismo. Legal, não sabia. Bem legal. Eu sou vegetariana também, então atendo bastante esse público. Tem nutrição daí específica em consultório, né? Que daí é focado, assim, em doenças mais comuns do dia a dia. Então, assim, nutrição para diabetes, colesterol alto, hipertensão. Tem nutrição específica para o intestino. Todo nutricionista é capacitado para tratar, assim, problemas intestinais, mas tem os especialistas, né, focados bem certinho em como cuidar muito bem do teu intestino. Mas, nossa, tem muita coisa, muita coisa. Muita coisa. E você fala muito sobre relação. Qual que foi a tua relação com o curso durante a faculdade? Foi muito engraçado, porque eu entrei falando,
Eu jamais quero pisar em um hospital. Eu acho horrível, não tenho condições emocionais para isso. Aí, na metade do curso, eu entrei em estágio para cozinha. Inclusive, quando eu entrei na faculdade, meu objetivo era abrir um consultório. Aí, beleza. Na metade da faculdade, entrei pra área de cozinha. Aí, comecei a gostar muito dessa área. Só que é uma área, assim, que, pessoalmente, me desgastou bastante, assim. Nossa, foi bem intenso. Meus estágios, inclusive, foram bem intensos. Passei por bastante perrengues. E aí, no final do curso, eu tava totalmente focada em nunca abrir um consultório e fazer nutrição hospitalar. E aí, agora, depois de formada, tô em consultório e tô gostando muito, mas ainda tô na área já me encaminhando pra uma área acadêmica também, que eu nunca imaginei. E ainda tenho um pezinho lá no hospital, ainda quero fazer alguma coisa nesse sentido, ainda quero fazer parte, assim, de uma nutrição hospitalar em algum momento da vida. Mas você falou uma coisa que eu não deixei escapar. Você falou que passou por vários perrengues. Você pode me contar algum perrengue que aconteceu e que você falou, nossa, eu não acredito que eu tô contando essa história aqui? Nossa, assim, na cozinha todo dia é um perrengue. Então, pra escolher, assim, tem que... paciência, porque é muita coisa. Quando você fala cozinha, o que é especificamente? É qualquer cozinha, basicamente, que é restaurante, né? Que entrega alimento para algum público. E eu trabalhava numa empresa que era bem grande aqui, e aí eles atendiam um hospital. Então, para os pacientes, né? Entregava comida para os pacientes, para os profissionais da saúde, então os médicos, os enfermeiros, né? Todo o staff do hospital. E entregava comida para todos os PAs, que são de pronto atendimento, e entregava comida para algumas empresas. Então, é assim, 3.000 refeições por dia. E era muita coisa. E aí eu lembro que teve um dia... Nossa senhora, aquele dia foi horrível. Eu, como estagiária, né, só devia ajuda, né? Estagiária, a gente é só ali uma mão de obra meio barata. Era pra ser só isso. Mas fui bem utilizada nesse estágio. Utilizaram muito da minha pessoa. Eu lembro que a nutricionista, que era a responsável técnica, não tava lá, não tava, assim, nem aí. E aí ela botou tudo nas minhas costas, a diretoria da empresa queria que eu resolvesse tudo sozinha, porque eles confiavam muito em mim, me fizeram trabalhar domingo, assim, era uma coisa muito louca, que não pode, né, teoricamente. E aí, eu lembro que naquele dia eu tinha ficado 12 horas na empresa, o que também não pode, estágio é só 6 horas, mas eu fiquei 12 horas. E eu lembro que alguma coisa aconteceu, que até hoje a gente não sabe, mas sumiram 200 quilos de coxa de frango. Meu pai do céu. Isso é muita comida. E aí a gente tinha que descobrir o que a gente ia fazer pra suprir essa quantidade, porque não tinha como a gente simplesmente fazer um pedido de, assim, oi, açougue, me entrega agora 200 quilos de carne. Também aí, como é que o Compras ia aprovar uma compra dessa do nada, né, de 200 quilos? Ia sair muito mais caro, porque não tem a cotação certinha, né, do tempo que pede com quantidade já pra ter desconto, enfim. E aí, a gente ficou desesperada. Eu lembro que eu fiquei muito desesperada. Eu tive que fazer, assim, cálculos e cálculos, utilizar a carne que ia ser do outro dia, e aí fazer algum jogo muito doido pra dar certo, pra no outro dia ter carne também. Eu lembro que joguei ovo pra muita gente. E tem empresas que tem que ter, assim, 2, 3 carnes, e aí tu tem que calcular tudo certinho a quantidade. Aí atrasou, entrega, aí as empresas me ligavam, ficavam muito bravas comigo. E eu assim, gente, eu sou só estagiária, não briguem comigo, eu não tenho culpa, não fui eu que fiz esse pedido, eu só tô resolvendo dentro do possível. Aí nesse dia eu lembro que eu fiquei muito estressada, depois de 12 horas de trabalho. Ainda tive que ir pra faculdade, cheguei na faculdade, eu tava assim, eu não comia há horas, assim, acho que eu fiquei umas 12, 15 horas sem comer. Cheguei em casa, assim, só queria chorar, não queria fazer mais nada. E no outro dia tinha que estar de volta. Aí você chegou em casa, o que tinha pra comer? Coxa de frango. Nossa! Nem lembro o que eu comi naquele dia, mas assim, eu acho que eu comi lágrimas, porque eu lembro que eu comia, mastigava e chorava, e mastigava e chorava. E eu lembro que ainda faltou funcionário, e aí eu lembro que teve um dia, inclusive, que na cozinha às vezes isso acontece, assim, é meio doida. Porque assim, né, eu tinha o quê? 18, 19, 20 anos, eu tinha que meio que ser chefe de gente que tinha 20 anos de carreira dentro da cozinha. É difícil pra eles respeitarem, né, ali a tua posição como superior, assim, nesse sentido, né? Bem complicado, mas entendível, claro. E aí, eu lembro que teve uma funcionária que ela ficou muito brava comigo, porque eu falei que eu precisava de ajuda, que eu precisava que ela fizesse algumas comidas a mais, que ela não queria fazer, ficou brava. Aí ela jogou carne crua em mim, e eu tive que fazer sozinha carne pra 100 pessoas. E assim, uma pequena estagiária numa cozinha gigantesca, cozinhando sozinha, sem chorar, porque se eu chorasse lá na frente deles, eles nunca mais iam me respeitar, né? Então foi um dia muito estressante. Foi um dia assim que eu falei, não tem condição de eu viver isso todos os dias da minha vida. Foi ali que eu desisti da cozinha. Agora eu entendo quando você falou no começo, quando você falou, eu entrei numa loucura, agora faz total sentido. Sim. Agora sim, me fala qual que é a tua relação hoje com a nutrição.
Hoje, a minha relação com a nutrição é muito boa. Eu gosto muito do que eu faço. Eu consigo ver mais sentido em tudo que eu tô fazendo. Porque como eu comecei a trabalhar em plano de saúde, parecia assim que... Assim, logo depois da metade ali da pandemia. Aí comecei a trabalhar em plano de saúde. E no plano de saúde, eu atendia, assim, muita gente que queria só emagrecimento imediato, sabe? Eles querem uma pílula que resolva a vida inteira. Aquilo foi me cansando, assim. Parecia que não tinha mais sentido. Tanto que as pessoas, assim, jogavam a saúde fora pra atingir um objetivo estético. E aquilo me deixava muito chateada. Parecia assim que eu tinha feito um curso, estudado tanto pra mandar as pessoas não comerem, sabe? Aquilo pra mim não fazia sentido. E aí, depois disso, eu comecei a mudar a minha abordagem. Então, eu decidi, não assim necessariamente mudar de emprego, mas mudar a forma como eu abordo a nutrição, a forma como eu enxergo a nutrição, e a forma como eu decido aceitar aquele paciente até um certo ponto, né? Então, assim, eu não preciso dar tudo aquilo que o paciente quer só porque ele quer. Eu posso ter um momento de dizer assim, ok, legal isso que você quer, mas e você veio me procurar, né? E o meu trabalho é assim. Se não gosta, você pode procurar outro profissional à vontade, mas a minha visão é essa. Então, hoje em dia, a minha relação com a nutrição é de muito amor. De eu conseguir ajudar pessoas que tinham medo de comer. Eu tenho pacientes que ficavam 3, 4 dias sem comer por medo de comer e engordar. E hoje em dia comem, são muito felizes, me mandam foto que, hoje é meu aniversário, eu comi batata frita. E isso eu não fazia anos. Tenho pacientes que não comiam macarrão há 8 anos, porque tinham medo de comer o macarrão e engordar. E aí tem até um paciente que falou pra mim que ela não comia macarrão há 8 anos. A mãe dela fazia um macarrão muito gostoso, que ela amava comer, e ela nunca comia há 8 anos, porque ela tinha medo de engordar. E aí a mãe dela morreu. Nossa. E a única coisa que ela queria era comer o macarrão da mãe dela, só que agora a mãe dela veio a falecer, né? Então não tem como. E aí ela fala que esse maior arrependimento, né, da vida dela. Então, isso ficou bastante também no meu coração. Essa mensagem de levar para as pessoas, coisa que eu gosto muito de falar, é a paz ao prato. Levar essa tranquilidade na hora de comer e um alimento, de falar que um alimento sozinho não vai destruir a tua vida. Então, assim, da mesma forma que comer uma folha de alface uma vez só não te emagrece, comer um brigadeiro, uma batata frita de vez em quando, uma vez, né, uma quantidade ok, respeitando ali o limite do teu corpo, mas também não vai te causar nenhum problema. Então, focar em uma nutrição que nutre não só o teu corpo, mas a tua alma, as tuas vontades, o que você gosta de fazer, tua memória afetiva, né? Comer o macarrão da tua mãe, que ela faz. Então, esse contexto, assim, me trouxe uma paz muito boa com a nutrição. Massa, é muito isso da gente perceber que comida é afeto, né? Antes da gente começar a gravação, a gente tava falando um pouco sobre signo, eu falei que sou taurino, e uma das características de taurino é saber comer bem, apreciar aquilo que tá comendo e tal. Isso de ter comida com afeto, eu lembro que antes, quando eu comecei a pensar na minha saúde de um jeito diferente, a tratar a minha alimentação de um jeito diferente, lembro que eu pensava, gente, eu não vou deixar de comer uma coisa porque eu tô indo pra academia. Na época, agora eu não tô mais, né? Não tô indo pra academia, não sei o quê. Eu imagino que seja comer bem, assim, saber comer na hora certa, não ficar restringindo alguma coisa na alimentação, mastigar bem, beber muita água, não sei o quê. Isso de coisas que eu já vi, que eu já li e tal. E percebo que é muito isso. E nessa época que a gente está vivendo, nessa época meio obscura do Brasil, quando a gente fala de preço da comida, da alimentação básica subindo muito. Eu lembro que eu cheguei a ver na TV uma vez que a cesta básica estava custando R$ 1.100. Então, se você levar em consideração que o salário é R$ 1.090, então, com o salário mínimo, você só come. Você não vai comprar remédio, pagar aluguel. Eu queria saber como que você da administração, olha só, como que você da nutrição enxerga esse momento que a gente está vendo, pensando nesse preço da comida, em tudo que está acontecendo. Também no caso da criança que veio até você, que a mãe da pessoa veio até você e falou que a pessoa não queria comer, né? E ninguém sabia qual era o motivo. Como é que isso toca a Verônica quando a gente fala na Verônica profissional? Olha, isso toca muito no meu coração, demais, assim. Me traz uma tristeza muito grande em pensar, assim, que em 2014 o Brasil tinha saído do mapa da fome, né? E aí agora a gente tá vivendo essa situação que a gente tá vivendo, ainda mais trabalhando com nutrição, né? E assim, é triste mesmo, porque eu vejo muito no consultório hoje em dia pessoas que, por exemplo, assim, eu sou vegetariana, né? Então, não comer carne pra mim é uma coisa boa, pra minha pessoa. E aí as pessoas vêm pra mim dizendo, agora eu tô parando de comer carne. Eu falo, por qual razão? Aí você pensa, meio ambiente, alguma posição em pró-animais? Não, porque a pessoa não tem mais dinheiro para comprar carne. Isso me entristece, porque não foi uma escolha baseada em meio ambiente, em alguma decisão pessoal. Foi uma necessidade. A pessoa já não tem mais dinheiro para comprar carne. Isso não é uma coisa boa que a gente deve celebrar. Isso é uma coisa muito triste. É pensar que tem muitas crianças desnutridas em todo o nosso país.
E a gente acha que, assim, tá longe, tá lá em tal outro estado. Não tá aqui em todos os estados, tá em todas as cidades do Brasil. E a gente precisa prestar atenção nisso e exigir que as políticas públicas estejam existindo para sanar essa fome, né? Porque a fome tem pressa. E eu digo que a gente também tem que ter. Isso mesmo, muito bom. E agora, se vamos sair um pouco disso, me fala o que você tem para falar para as pessoas que estão pensando em ou começar a carreira na nutrição ou fazer uma migração de carreira para ir para nutrição, até pensando em tudo que está acontecendo no nosso país hoje em dia e tal. O que você tem para falar para as pessoas de dica do tipo, faça isso, não faça isso, de jeito nenhum, leia isso, o que você separou para gente? A primeira dica, eu acho que essa é a mais importante de todas, que eu assisti comigo mesma e assisti com muitas das minhas colegas de profissão, entrou na faculdade, não se rotula com alguma área, porque na faculdade a gente tava para aprender, então a gente aprende sobre todas as áreas, então não tem medo de ir pro estágio diferente. Por exemplo, assim, eu já não queria entrar pra cozinha, mas entrei e aprendi muito e me fez crescer muito como profissional. E assim, conheço muita gente que falava, eu jamais vou trabalhar em cozinha, eu odeio cozinha. Entrou pro estágio com um preconceito gigantesco e saiu e hoje em dia tá na cozinha e ama a cozinha. Então, assim, isso foi um exemplo da cozinha, né? Mas diversas áreas. Então, assim, entrou na faculdade, mantenha a mente aberta. Testa, se dá uma chance pra testar. Porque esse é o momento de você testar. Depois de graduado é mais difícil, né? De você sair testando muita coisa. Então, aproveita a graduação, faz os estágios obrigatórios, faz os estágios com gosto. Vai testando, vai se dando chance de aprender, de testar e ver como você se sente. Porque a chance de você mudar de ideia, de gostar de outra área que você jamais imaginou, é muito grande. Tem que se dar essa chance de aprender, né? De testar. A outra dica importante, faça conexões. Isso é muitíssimo importante na nutrição. Porque, assim, por mais que a nossa profissão, assim, vou abrir um consultório. Pois mas você vai precisar de um público, né? E de onde você vai tirar esse público? Então, tendo contatos, tendo conexões, você vai sendo indicado. Usa o teu nome, então fala o teu nome. Fala, eu sou Verônica Petri, nutricionista. Fala sobre isso. Se você conseguir abrir um Instagram de nutrição, criar conteúdo, legal também, interessante. Mas não precisa ser, não existe só essa forma, né? Tenha um bom currículo profissional. O LinkedIn é ótimo, importante para fazer conexões. Faça conexões com diversos nutricionistas. Porque o que eu vejo muito que é triste é o pessoal assim... não vou seguir muitos nutricionistas, porque senão, sei lá, outras pessoas vão ver que eu sigo os nutricionistas e vão se consultar com eles e não comigo. Não, capaz, é importantíssimo você ter amizades com nutricionistas. Vamos dizer que você é da área clínica, mas você atende mais uma nutrição esportiva e o outro atende mais uma nutrição voltada lá para a saúde. E aí você chegou um paciente pra ti que quer uma nutrição esportiva, mas você tá na saúde, então você pode indicar pra outra pessoa. Então é importante ter esses contatos. Mantenham contatos com a faculdade, com os professores, nos eventos de nutrição. Se possível, vá em todos, participe de tudo que é online de graça, de curso. Vai se dando chance de aprender e fazendo contatos, fazendo amizades. E dessa forma a chance de você ter sucesso é muito maior. Até porque, assim, vou te falar, na nutrição, indicação é tudo. É muito mais fácil você se consultar ou conseguir qualquer vaga de emprego se você for indicado, porque é muito mais chance de a pessoa confiar no seu trabalho, né? Não tem muito como a pessoa testar o teu trabalho antes, né? Não tem como ela ver, se você é, sei lá, arquiteto, ela vai ver um trabalho que você já fez, vai gostar, então vai confiar no seu trabalho. Na nutrição não tem muito como fazer isso, né? Infelizmente acontece muito, né? De as pessoas postarem fotos do antes e depois, né? Enfim, de corpos. Mas é contra o código de ética, né? Então não pode fazer isso. Então não tem como a gente sair tendo, assim, um panfletinho com tudo que a gente já fez. Então é importante que a gente tenha esses contatos para ser indicado, para ter mais visibilidade. Então, importante. Não tenham medo de fazer amizades e nem de testar. Essas são as duas maiores dicas. Show. E você me falou também sobre um autor, que ele é o pai da nutrição, é isso? Isso, o Krause. Esse é um livro muito importante. Todo mundo fala isso na faculdade, né? Se você entrar na faculdade, não vão dizer nem oi, vão dizer pra ti, Krause, bom dia. Então, bem importante, tá? Valorizem esse livro. Compre, se possível, se não puder, divide com amigos, ou utiliza o tempo que você tá na faculdade, porque na faculdade vai ter na biblioteca, né? É meio que obrigatório pra nutrição. Então, aproveite sempre que você tá lá, utiliza desse livro, utiliza dessa biblioteca que você tem acesso por estar estudando e não tenha medo, só porque ele é grande, tá? Utiliza dele pra fazer pesquisa, ele é muito bom. Legal. Vou deixar aqui na descrição do episódio o nome do livro e o link para você poder clicar aí direto, dar uma olhada no livro, ver quanto que é. E se você puder, como a Verônica falou, você também pode comprar e tal.
Verônica, me fala como que as pessoas conseguem te encontrar nas redes sociais. O meu Instagram é @nutripetri. Lá tô sempre respondendo perguntas, então se tiver dúvidas sobre nutrição, quiser falar alguma coisa, eu sempre tô ajudando dentro do possível. Show de bola. Eu vou deixar também o link pro perfil dela na descrição do episódio. Você também pode acessar o desculpapodcast.com.br, que lá também vai estar tudo mais fácil pra todo mundo, tá bom? Verônica, a gente tá chegando ao fim do episódio. Quero agradecer você do fundo do meu coração por ter compartilhado tudo que você falou aqui, que eu tenho certeza que não deve ser 10% do que você passou tanto na sua vida, como na sua vida pessoal, como na sua vida profissional. Mas tenho certeza que deve ter tocado pelo menos mais uma pessoa que tá ouvindo, porque a mim eu garanto que minha cabeça tá funcionando assim de um jeito um pouco diferente agora, tá bom? Muito, muito, muito obrigado. Eu que agradeço. Foi um prazer estar aqui com vocês. Eu espero muito ter ajudado alguém. Fico muito feliz pelo convite, viu? Eu gostei muito do teu podcast, eu já ouvi alguns. Que divertido. Obrigado. Então, é isso. Muito obrigado. E pra você que tá ouvindo, até o próximo episódio. Tchau, tchau. Este podcast faz parte do movimento LGBT Podcasters. Conheça outros podcasts através da hashtag LGBT Podcasters ou do site www.lgbtpodcasters.com.br. Podcast Desculpa o Atraso. Desculpa o Atraso.